Você, estudante de contabilidade, sabe onde deseja chegar na sua carreira ou está apenas seguindo o fluxo? Eu e você sabemos que existem diversas possibilidades dentro da contabilidade. Contabilidade, ela nos permite ter esse leque de opções. Mas, obviamente, se você não se conhecer, não entender quais são as suas habilidades, entender quais são os seus objetivos de vida e também profissional, é natural que você seja levado para um caminho oposto a de uma realização profissional. Porque, sendo levado pela maré, você não entende nem porquê e nem para onde está indo. Por isso é tão importante o autoconhecimento para o seu desenvolvimento profissional. Parece que estamos falando de coisas totalmente distintas. E não, estamos falando de coisas coerentes, porque uma está ligada diretamente à outra. Obviamente, a gente conhece uma pessoa ou outra que caiu de paraquedas em determinado setor e passou o resto da vida ali e achou que era realmente aquilo que desejava fazer, se conheceu, que aquilo foi um presente, que foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. Mas a gente sabe que a gente está falando sobre as exceções. E que quando você entende quem você é, os lugares que você deseja alcançar, o que você deseja desempenhar, quais são as habilidades que você tem, quais são as habilidades que você precisa desenvolver para chegar em determinado lugar ou nível, isso fica muito mais estruturado para você ter uma vida de realização tanto profissional e, consequentemente, pessoal. Porque nada melhor do que chegarmos em casa depois de um dia cansativo de trabalho, que mesmo que você trabalhe com amor, você também se cansa, o seu físico precisa de descanso. Ainda que você chegue em casa nesse momento, é diferente de quando você chega em casa desgastado e extremamente irritado pelas funções, pelas atividades desempenhadas e frustrações em relação às perspectivas de vida que você tinha que não foram alcançadas. E muito diferente é de você chegar grato por mais um dia de trabalho, por você ter alcançado o que você queria, por ter sido um dia desafiador, porém um dia extremamente produtivo, que você tá ali sendo uma peça principal, uma peça-chave no desenvolvimento de um serviço no qual você garante que vai trazer bons resultados ao seu cliente, e isso lhe faz melhor como pessoa, como ser humano. Porque, como eu falei em um vídeo anterior, a contabilidade ela não é uma ciência exata. Ela é uma ciência social aplicada. A gente precisa entender de lidar com o ser humano. A gente precisa entender de lidar com a sociedade, de entender os comportamentos sociais, culturais, estruturais, financeiros, econômicos. A gente precisa ter esse conhecimento. E nada mais justo de que quando a gente está lidando com uma ciência social, e eu amo frisar isso, eu amo ressaltar que nós contadores fazemos parte desse setor, dessa categoria, e não apenas de lidar com números, legislações, contas, tributos. Quando eu ressalto isso, quando eu entendo que a gente, antes dos números, a gente lida com o social, porque lembra lá daquele período da faculdade que você estudava História da Contabilidade, aquela matéria maçante, que talvez você pode até não lembrar pelo fato de você nem ter prestado atenção, porque você achou que era algo insignificante, quando lá no início, nos tempos da caverna, quando se iniciou a contabilidade, antes mesmo de se ter a língua verbal falada, né? Rolou até uma resenha na sala no dia que foi abordado esse tema, né? A galera ficou falando que era o tempo do uga-uga, né? Que não se falava, não se comunicava como nós nos comunicamos hoje. Quando lá iniciou a contabilidade, que aquele homem da caverna foi lá, desenhou na parede tudo que ele tinha de gado, enfim. Quando
começou, quando iniciou isso, para você ter noção do quanto a contabilidade, para você ter noção não, porque você sabe, porque você é o contador de informação, então você tem essa informação. Quando você olha e percebe que lá inicialmente já tinha a contabilidade, ela já existia, você percebe que ali não tinha leis, que ali não tinha números, lá não tinha nem palavras faladas, imagine números, né? Que não tinha uma civilização, uma sociedade com regras, com leis, enfim, né? Como já dito. Aí você percebe que de fato a contabilidade não é sobre números. A contabilidade não é sobre somente, na verdade, não é que não seja sobre números, é também sobre números, é sobre legislações, sobre normas, sobre tributos, sobre tudo isso que a gente já conhece, mas que a gente entenda que não é só sobre isso. Então, quando a gente entende que na realidade a gente está na função, e isso agrega valor pra gente como profissional, que vocês não têm noção, porque teoricamente não é tão complicado, coisa simples dentro da contabilidade para uma pessoa que lida bem com números. Mas aí você faz toda a junção de saber sobre as legislações, sobre fazer os cálculos necessários, sobre você ter um bom convívio com as pessoas em relação a saber lidar, a saber entender, a saber identificar. Porque assim, ó, às vezes o cliente ele vem todo perdido pra gente. Às vezes ele não sabe nem o que falar. Então a gente tem que ter essa habilidade de identificar o que ele precisa, que às vezes nem isso ele sabe. Tem clientes que vêm pra gente todo embananado. Então a gente precisa ter essa, e aí eu falo muito na questão de empreendedorismo, né, de empreender, de você ter seu próprio escritório, porque talvez seja diferente em um escritório contábil. Talvez você não lide diretamente com o cliente, talvez você não atenda, talvez. Também é uma possibilidade, né, de você lidar com o cliente, atender o cliente, ir para as reuniões. Eu digo isso porque, como acontece isso na prática comigo, eu já consigo ter uma percepção melhor sobre isso. Às vezes o cliente não sabe nem o que ele tem que pagar. E quem tem que fazer isso é você. Porque quem tem o conhecimento é você. Quem precisa das orientações técnicas, obviamente, mas assim, ó, se o cliente chega assim e fala assim, ó, eu tenho um MEI e quero pagar, sei lá, o ISS. O MEI paga ISS? Então, é você que tem. Ele tá chegando ali com as informações que ele tem, como um leigo. E o trabalho que tem que desempenhar com muita excelência é você. E aí é a hora de você chegar pro cliente e explicar como é que as coisas acontecem, como é que isso funciona, quais são as legislações. Vai ter clientes que não vai aceitar, e aí que não vai entender. E aí você tem que explicar de outra forma. E aí você vai utilizando as suas habilidades para poder passar essa informação pro cliente. Eu já até comentei em outro vídeo sobre algumas habilidades que eu acredito que foi no último vídeo, um vídeo anterior a esse, que eu falei sobre as questões das habilidades no qual a gente precisa para ser um bom profissional, independente da área de atuação, né? Inclusive um deles é a comunicação. E se você não tem objetivo de trabalhar isso dentro do seu profissional, qual é a área que vai lidar menos com isso? Porque, obviamente, comunicação a gente vai lidar com qualquer situação, né? O lidar com o outro, vai ser necessário que a gente exerça a comunicação em qualquer aspecto da nossa vida. Então, é muito importante a gente entender, salientar esses aspectos, para que a gente saiba onde a gente deseja chegar, e por que é necessário a gente obter vamos dizer assim, um plano de ação, um plano de ação para que a gente entenda quais são os melhores caminhos a ser seguidos. E obviamente não é porque eu tracei um plano para minha vida de 15 anos, fiz lá, tal, tô ali acompanhando, à risca,
quais são os passos que eu estou dando, eu me formo em tanto tempo eu quero fazer tal e tal curso, quando eu tiver tanto tempo de formado, eu quero fazer essa pós-graduação, eu quero fazer um curso de inglês para poder agregar na minha profissão, enfim. Aí eu tô ali, mas chega um determinado momento da minha vida que eu não quero mais aquilo, que eu não é adaptável. Você não é algo engessado, não é algo que você precisa fazer, só vai dar certo se você fizer daquela forma. Não é isso, não é sobre isso. Então, que a gente tenha essa consciência de que a contabilidade existe várias, é um mar de possibilidades, eu costumo dizer, e que a gente precisa se entender, se conhecer, trabalhar as habilidades necessárias, explorar as habilidades natas, porque a gente tem habilidades natas. Eu, por exemplo, tenho muito essa questão da comunicação. Isso facilita para mim muitos aspectos, e como eu gosto da área de comunicação, de ensinar, e aí eu tenho outra facilidade na questão de conhecimento, não de adquirir, não necessariamente de adquirir o conhecimento, mas de buscar o conhecimento. E aí eu aprendi a desenvolver muito a questão das habilidades para fazer network, e a importância que isso traz. Inclusive eu trago isso em muitos vídeos para cá, né, para este canal do YouTube, para que a gente possa também abrir mais essas possibilidades já. Ou se você não tem isso como uma possibilidade, a questão de trabalhar a sua comunicação, de melhorar a sua comunicação. Obviamente eu preciso melhorar, eu acredito sim que preciso melhorar minha comunicação, minhas estratégias, mas isso a gente faz ao longo do tempo. A gente precisa iniciar as estratégias que a gente tem com aquilo que a gente precisa iniciar, aquilo que a gente quer, com o que a gente tem, e não ficar esperando o melhor momento, deixando para depois, adiando. Porque feito é melhor do que perfeito. Sabe por quê? Porque perfeito a gente nunca vai atingir esse nível. Porque pode estar muito bom para mim, mas pode não estar muito bem para você. Então, esse nível de perfeição, ele não existe, é inalcançável. Então, que a gente compreenda que adaptar é natural. Comece do jeito que tem, do jeito que dá, com o que você pode, e depois você melhora ao longo do caminho, porque é natural. Quantas coisas você não iniciou e você era um banana, e ao longo do tempo você foi adquirindo a prática e se aperfeiçoando, porque a prática leva à perfeição. Então, que a gente tenha essa consciência da importância do autoconhecimento, antes de a gente querer imergir, entrar no assunto do interpessoal, das relações humanas, a gente precisa se entender, ver como é que a gente funciona, como é que nós funcionamos, para depois também partirmos para esse outro lado, de como as pessoas se comportam, por que elas se comportam daquelas formas, entender a sociedade, as estruturas que estão já fixadas nesse momento, tá certo? Eu não poderia poderia deixar de mencionar sobre o teste em que eu criei, em que eu elaborei, pensando justamente em auxiliar esses estudantes que ainda têm algum tipo de dificuldade em identificar a área na qual deseja atuar, tá certo? É o TCA. Teste contábil de afinidade. Vou deixar o link aqui na descrição deste vídeo para você realizar esse teste e identificar qual a área ideal para você atuar dentro das suas perspectivas de vida, com as suas habilidades e também as possíveis habilidades que você pode treinar para se tornar melhor ainda ao desempenhar essa função, tá bom? Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, peço por gentileza que você deixe seu like, deixe seu comentário, agradecendo ou me dando dicas de sugestões de vídeos, de temas, que eu também vou trazer pra cá, pra gente trocar essa ideia bacana, que é sempre muito bom, tá certo? Se você gostou, curta, comenta, compartilha, se inscreva se você ainda não for inscrito. Muito obrigada por sua atenção até aqui e até o próximo vídeo.